Olá, meninos e meninas. O Cocadinha deitou, não podia dormir. O sono fugiu. Vontade de trabalhar não tem, com fome também não tem. Um cafezinho gostoso e dizer adeus, mundo imundo. Mas daí vem a inspiração de falar alguma coisa. E eu vou cantar um hino para depois a gente comentar. Botei o óculos porque, assim, não é que a minha vista é ruim, mas os óculos descansam um pouco. Muito alto. Muito alto também. Essa corda tá ruim. Meu Deus do céu. É... Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás santo e carregado, tem cuidado sem temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, volta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, doce vida no futuro, podemos alcançar. Nem sei por que eu botei óculos. Uma vez Jesus perguntou assim para o cego de Jericó. Na verdade, ele curou 3 cegos. Na verdade, uns dizem 4, outros dizem 3. Deixa aqui. Porque o mesmo fato fala de um cego, fala de 2. Vamos dizer que é 4. Mas eu não quero falar dos 4 cegos. Também não vou falar de Jericó. É bom. Texto, contexto, senão dá um pretexto. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Ixi, vai longe contar toda a história. E, na verdade, foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel quando chegaram na Palestina. E aí foi derrubado os muros, daram 7 dias, no último dia 7 vezes, por Gideão e por Jeová.
pelo Senhor dos Exércitos, os muros caíram de cima para baixo, afundou na terra, a terra engoliu. E aí tomaram a cidade, beleza. Aí Josué falou uma palavra assim, que seria maldita a pessoa que tentasse reconstruir a cidade. É tipo assim, lá, Sodoma e Gomorra, entende? E aí acontece que depois de uns anos, o rei lá tentou reconstruir os muros de Jericó. Quando chegou nas ombreiras da porta, morreu seu filho primogênito, assim como aconteceu a profecia. Então, naquela cidade, só eram colocados os excluídos. Assim, os cegos, manetas, pernetas, caolhos, rancolho e os leprosos. Porque era uma cidade perto de Jerusalém, e daí o povo vinha, subia e descia, subia e descia. E numa dessas viagens, estava o cego. Agora imagina o cego, ele não vê quando ele está junto com um leproso. E a lepra, naquele tempo, era contagiosa. A distância de 30 metros, se um leproso chegasse numa cidade, eles diziam leproso, leproso, e todo mundo, ou eles jogavam pedra para ele cair fora, ou eles jogavam o resto de comida, aí ele catava aqueles restos de comida, comia um pouco e levava para sua subsistência e para os outros que estavam lá. E esse cego estava lá no meio dessa elite, elite, né? Dos excluídos. E quando ele ouviu falar um barulho, que ia passando na caravana, e alguém informou que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vinha aos trancos e barrancos. Aí uma turma do deixa disso, né? Cala a boca, rapaz, cala a boca, tu incomoda, mas deixa, fica quieto. Fica quieto. E já estava longe, eu creio assim, uns 50, 100 metros. E ele se calou, mas quando Jesus ouviu a palavra, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra, Jesus, filho de Davi, falou tudo. Falou tudo para Jesus. Abriu, descortinou. É a mesma coisa como Jesus, quando Jesus diz, está consumado. Pronto, clareou-se tudo. Por quê? É bom conhecer a Bíblia. Filho de Davi, porque Jesus era da descendência de Davi. Filho de Davi, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Filho de Davi, porque Davi foi um libertador de Israel. Davi entrou, expulsou primeiro o grande Golias, depois mais 10 nações que subjugavam Israel. E Davi, filho de Davi, porque Davi foi perseguido por Saul, assim como Jesus foi perseguido por Herodes, desde o seu nascimento. E por aí afora. Filho de Davi, porque Davi era amigo dos excluídos, quando ele estava lá na gruta, esqueci o nome da gruta lá, ele estava sozinho lá. Não demora, começou a aparecer lá os endividados. A Bíblia não menciona, mas é tão quando a gente faz uma exegese ou pega o original, diz que os cornos, os galhudos, chifrudo, endividado, os rancolhos, perneta, maneta, tudo quanto é raça do cachorro que não tinha mais, ninguém dava mais um centavo lá na cidade, ia lá para... Ô, Davi, podemos ficar aqui contigo? Claro, eu estou na mesma laia. Por causa disso, Jesus, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, entende? Ele se fez humilde, ele se fez de fraco, ele fez de tongo, Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, mas quando que um rei entra num jumento? Só os pobres miseráveis. Era o Fusquinha da época, o 1200 ainda. Quem era bom entrava em Jerusalém montado em cima
camelos, de cavalos ou de elefantes. Os grandes. A Índia vinha montado os reis lá em cima dos elefantes. Os elefantes dobravam os joelhos, desciam, botavam escadinha, ou senão o amo, aqueles iam pegavam ele no colo, as princesas, as rainhas. Agora Jesus veio em cima de um jumentinho, com os pés quase arrastando no chão, aquele grandão cavalão, um jumentão em cima do jumentinho. Deixa quieto. Jesus, filho de Davi. Traz ele para cá. Anima-te. Tenha bom ânimo. O mestre te chama. Olha só a situação. Os mesmos que disseram cala a boca foram os mesmos que disseram o mestre te chama. Isso traz um grande ensinamento. Quando eu aceitei Jesus, na minha família, fora, eu parecia um leproso. Fui namorar uma moça, a família dela, fora. O que tu casado, eu queria te ver morta. Do que tu casada com um crentezinho ali, pé de chinelo, com pouca carne, pouca sombra. O Zé do paletó, que eles me deram um paletó, e uma gravata fininha, comprida, ia lá embaixo na ponta do ticho. Eu era burro, eu não sabia de nada. E aquele paletózão assim, cobria a mão assim, eu ia, parece um... Mas eu era um bem... E magro, pouca carne, pouca sombra. Era dois palitos enfiados no sabugo. Um espantalho. Mas eu ia para a igreja assim, né? Nenhuma moça... Eu fiquei 5 anos na igreja, nenhuma moça queria namorar comigo. O Zé do paletó. O Zé Buscapé. Pois que eu fui entender o que era essa palavra, Zé Buscapé. Então, Jesus, filho de Davi. É engraçado que quando a gente aceita Jesus, tem tantos lazarentos que vêm da nossa família. Tu virou a crente? Para com isso. Tu salvo? Ah, para com isso. Quando aceitei Jesus, veio o meu padrinho de batizado, que era segundo o pai, de Curitiba, aqui, lá em Rio do Oeste, veio de ônibus, ele mais os 4 da família e a esposa, veio em 6. Não me lembro se a menina veio, não. Era 4 filhos e uma filha. Não me lembro se ela veio. Ah, não, eu estava em Rio do Oeste. Eu estava em Rio do Sul. Bem pobre. Eu morei na casa dele, nós moramos 3 anos, porque a nossa casa caiu. E aí nós fomos morar em outra casa. E ele descobriu e veio que nem um negão brabo com sangue nos olhos, é um tinhoso. E a mãe contente, né? A mãe tinha mandado escrever uma carta para ele, dizendo para ele vir aqui para me tirar da cabeça para mim não ser crente. Olha que a mãe não era fraquinha, não. Uma protestante alemã terrível que só. Depois aceitou Jesus, Jesus levou ela. Tanto que eu orei. Ele chegou assim, a mãe fez uma comidinha diferente para nós, que a gente era pobre que nem rato. E quando ele estava comendo, olhou para mim e disse assim: então tu virou gamelão, né? Como é que é, tio? Então tu virou gamelão, né? Virasse crente? Ah, agora entendi. Eu disse assim, tio, eu realmente virei o gamelão. Eu fiz que nem aqueles porco doroque, aqueles focinhudos seco que não engorda nem com praga de madrinha, eu acho que carrega maldição. Eu estava só comendo aquela lavagem, procurando lá no fundo, e comendo aquela lavagem, não encontrava nada naquele coxo, não a água catinguente e podre. Eu fiquei bravo, tio, fiquei enfesado, eu botei o focinho debaixo assim do gamelão e joguei fora. Nunca mais vou comer dessa pocilga, dessa lavagem. E pulei para fora do chiqueiro. Porco, Madonna Sacramento, gosta. Ele deu aquela mãozão assim, tão forte em cima da mesa. Bah! Pulou tudo. A mãe até saiu de perto, ficou com medo, porque o negão era endemoniado.
família, vou embora. Não terminaram de comer. Não sei se vieram de carro, de ônibus, ou de a pé, não sei se vocês saíram. Eu levantei da mesa devagarinho e saí pela porta do fundo, né? Eu disse, a velha vai me pegar um facão, vai me cortar o pescoço fora. A velha não era muito séria mesmo. Ela não falou nada, ficou branca que não. E depois voltei. Não sei se eu voltei no mesmo dia, outro dia, mas voltei. Ninguém nunca mais tocou no assunto. Passou-se uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Ele soube que eu era um fazendeiro. Pegou toda a família de novo e veio. E foi lá na fazenda onde eu morava. Para eles eu era fazendeiro, porque 35 hectares de terra. Na verdade eu tinha 70. Mas ali onde eu morava eram 35 hectares de terra. E uma propriedade que era um espetáculo. Propriedade autossustentável. Tinha de tudo. Quando ele chegou lá, ele disse, Vardi, isso aqui é teu? Sim, tio. Isso aqui é meu, graças a Deus, está tudo pago, não devo nada para ninguém. Aí me disseram que tu estavas muito rico. Pois é, tio, a gente serve a Deus, né? Fui no âmago da alma. Ele virou no choro, no choro, no choro. Pediu perdão para mim. Depois eu soube que os 2 filhos aceitaram Jesus porque ele perdeu 2 filhos numa virada só, quando foi tomar banho ali em São Francisco, entre Santa Catarina e Paraná. E a correnteza levou e tomou os 2 filhos dele. Não levou ele porque vieram os pessoal e puxaram ele para fora. Mas os 2 filhos, ele viu os 2 filhos sendo levados pelo mar adentro. Preço da rebeldia. Os outros 2 ficaram, depois de aceitar Jesus, vieram me visitar. Mas é assim, meu irmão. Quando você aceita Jesus, é que nem o povo de Israel, quando saiu do Egito, o diabo tomou o faraó e veio com tudo. Com tudo. Aí não adiantou. Quando você predestinou no teu coração, disse, eu vou ser um crente. Eu quero ser um salvo. O diabo vai fazer de tudo para roubar o teu foco. O diabo usou a minha própria esposa umas 10, 20 vezes e depois usou os meus filhos para me tirar da presença de Deus e para me ficar inerte, sem fazer a obra do Senhor. E eu estou esperando. E imagino quanto tempo esse cego não estava ali, quantos e quantos passaram pela via sacra que ia a Jerusalém, pela estrada geral, pela estrada dos reis. Quantos passaram? Mas um dia Jesus passou. Quantas pessoas passou pela tua vida? Padre, sacerdote, bispo e clérigos e beatas e ministros, mas Jesus ainda não passou. Deu para entender? Agora Jesus chama ele. Traz ele aqui. Se alegra, Jesus te chamou. Há uma chamada específica da parte de Deus para todos nós. Isaías 55, versículo 1 diz, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Sim, vinde às águas. E bebei vinho e leite, porque gastais o produto do vosso trabalho naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Vinde atentamente ouvir, e a vossa alma viverá. E convosco vos farei uma firme aliança, ou benevolência, como eu fiz para o meu servo Davi. Olha só a expressão. Capítulo 1, versículo 18 de Isaías diz,
Vinde então e argui-me, ou perguntai-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam pretos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a pura lã. Deu para entender? Jesus disse no último dia, o dia da grande festa, eu acho que é João 8,37. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele também disse, vinde, os que tendes sede, vinde, e eu vos darei água viva, que do seu interior vai jorrar uma fonte que vos leva à vida eterna. Capítulo 4 de São João, ele disse também para aquela mulher, mulher, se tu soubesse a água que eu tenho, tu não me negaria essa água aí. Porque essa água aí, os nossos pais tomam e voltam a ter sede. E vem todo dia aqui, você também faz isso. Mas a água que eu tenho para te dar, se você beber dessa água, do seu interior vai jorrar uma fonte que vai dar para a vida eterna, vai te levar para a vida eterna. Senhor, me dá sempre dessa água. Aí ele diz, vai, chama teu marido. Na verdade, esse que tem não é teu, porque tu já tivesse 5 maridos. E esse também não é teu. Ele sabia tudo da vida dela. Então, quando Jesus nos chama, é bom nós ouvir o chamado de Jesus. Se deixar levar por alguém que quer nos ajudar a ir à presença do Senhor. Eu estou te ajudando hoje em nome de Jesus. E quantos já passaram por ti? Tem bom ânimo? Vai. Vai na igreja, rapaz. Vai lá que o pastor ora, Jesus cura. Vai. Entra numa igreja ou entra na presença do Senhor. O que queres que eu te faça? Aí Jesus pergunta para ele. Senhor, que eu veja. Agora eu vou entrar na mensagem. Agora só fiz a introdução. Senhor, que eu veja. Jesus sabia que a necessidade primordial dele era ver, ele era cego, logicamente. Não é uma pergunta metafórica ou imbecil. Não. Era uma pergunta específica para uma resposta específica. O que significa isso? Meu irmão, quando você vai fazer uma oração, faça uma oração específica. Em outras palavras, seja claro e objetivo. Não faça Ave Maria, Santa Maria, rai por nós, pecadores, vai pra puta que pariu, por raio que Deus parta. Isso não é oração, é reza. É monólogo. Sabe o que é um monólogo? É falar sozinho. Agora, um diálogo é falar com alguém. Lê ali, Santa Maria. Às vezes, dá tanta dó dessas beatas, porque eu também fui um palhaço. Eu fui um jumento que carregava a procissão e o Cristo nas costas. Eu andava de atrás dos 4 tons que carregava aquela imagem lá em cima do Cristo. E eu lá atrás, aquela coisa assim. Botava arruda e um monte de coisa ali dentro, senso maravilhoso e um monte de coisa ali, né? Palma São Jorge, Palma Benta, aquela fumaceira. Eu, no fim, eu já estava meio zonzo mesmo. Chegava lá de atrás do padre, eu olhava pro padre assim, ele tomava assim, uma bicanca velha na garrafa de vinho, botava lá ligeiro. Tomei vinho à vontade. Só ele tomava vinho, eu digo, aqui, ó, teu rabo, seu miserável. Eu quero teu vinho. Deixa quieto.
uma pergunta específica para uma resposta específica. Uma oração específica. Há uns anos atrás, o pastor disse: vai lá em tal lugar, vai substituir eu. Era uma fazenda, uma cidade onde só iam as pessoas ricas, os mais ricos dos ricos. Era um lugar isolado para os ricos ir lá. E tinha um galpão grande com mesa e tudo. Era uma casa grande, um casarão. E da lá cada um chegava, entrava num cantinho lá e ficava lá no cantinho, uns sentados, outros levavam até garrafas de cerveja, acompanhando outros, né? Tomava uma cervejinha, mas sentado ali, ouvindo atentamente. Só tinha uma placa: não se fuma aqui. Só aquilo. Não se fuma. E ali ficava. Mas isso era meia hora, 45 minutos. Porque chegava às 7 horas, às 7h30, 8 horas, o pastor disse: olha, não pode passar das 9, mas nem um minuto. Então, naquele dia, o pastor não podia, eu fui lá tocar a oração, orando alto: Senhor, abençoa, isso, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. E o povo lá. Aí me levantei, 15 para as 9, cantei um corinho, li uma palavra, eu disse: 2 minutos para as 9 eu encerro a oração, a palestra. Faço a oração final, pronto, vou despedir o povo. Deus me deu essa palavra. E vão fazer uma oração específica. Alguém levantou a mão. O que é uma oração específica? Eu disse: minha irmã, se o teu esposo não for crente, entrega ele para Jesus. Mas entrega para Jesus. Se ele der uma dor de cabeça, de corno, de cotovelo, amanhecer com o calcanhar virado para trás, não tenta consertar. Você entregou ele para Jesus. Faça trabalho de mulher. O resto não altere aquilo que Jesus quer fazer na vida dele. É uma oração. Você entregou para ele, agora como é que você vai buscar de volta? Peguei pesado. A outra disse, naquele tempo era presbítero só, mas me chamava de pastor: pastor, eu quero que o meu filho passe no vestibular, né? Para fazer a advocacia. Outro: não, eu quero que ele passe para fazer medicina. Tinha umas 3, 4, 5. Faça oração, entrega a ele e orienta ele. Diz que eu mandei um pedido meu. Ele estuda e chegar na hora da prova, ele abaixa, se concentra e diz: Espírito Santo, traga na minha mente agora tudo aquilo que eu estudei. Porque é promessa. Porque naquele momento, disse Jesus para os discípulos: não sois vós que falareis, mas o meu Espírito falará por vós, quando vós serdes entregues na presença dos reis e governadores. Claro, os discípulos eram gente simples, mas chegou naquela hora, ele se lembrava de tudo aquilo, as parábolas, ensinamento de Jesus, sabedoria pela qual, quando Pedro se levantou-se, 3.000 almas aceitaram Jesus. Em Atos 3. Eu podia ir mais longe para falar sobre isso. Resultado que aquela mulher entregou o marido. Ele trabalha numa empresa grande, daquelas empresas de... Era uma sequência assim, a pessoa não podia sair dali sempre só para ir no banheiro, outro tomava lugar, o gerente tomava lugar e ele ia, voltava. De repente deu uma dor nele, ele ficou ruim. Ele suava, ele olhava para o lado, não podia nem se deslocar para pegar água. Ele olhava para cá, olhava para lá. Ele só pensou: se a minha mulher tivesse aqui, eu só dava um grito com ela, ela corria, porque ele quando chegava em casa, primeiro ele passava um boteco, pegava o Mercedinho dele. Ele sabia que era quarta-feira, dia de ir para o culto. Aí ele pegava lá, ficava lá. Aí ele chegava em casa, sentava na porta da casa: minha velha, meu chimarrão. E ela com toda a janta pronta. Ficava tomando chimarrão e escutando o programa
na beira da tuia, sei lá que programa que é. Quando era 8 horas, aí ele levantava devagarinho. Tá pronta a janta, nega? Tá pronto. Vou jantar. Daí ia tomar um banho ainda, aí ia jantar. Aí já era 8h30, foi-se as horas de ir para a igreja. Geralmente ele fazia isso só quando era dia de culto. Eu disse, entreguei para Jesus. Naquele dia, quando ele pensou assim, se a minha mulher estivesse aqui, ela saía correndo de atrás de um pouco d'água para mim. E ele caiu em si, como eu sou ruim para minha mulher. Eu não trato ela bem. E nem o filho pródigo, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Naquele dia ele não passou pelo boteco. Passou pelo boteco, foi para casa. Tomou o chimarrãozinho dele. Outro dia era quarta-feira, dia dela ir na oração. Ele não passou pelo boteco. Tomou o chimarrãozinho dele, olhou para ela. Nega, tu não queres ir na tua oração? Quero, estou esperando você jantar. Então já vou jantar. Vai. Ela correu para a oração, ficou eufórica, mas não contou nada para ninguém. Outra quarta-feira, ele disse, nega, tu vai para a oração? Vou, eu quero ir junto. Fui lá, aceitou Jesus. Um mês depois, o pastor disse para mim, irmão José, você precisa ir lá, tem uma irmã assim, mas vai um dia de domingo, vai almoçar com eles lá. Eu não sei o que tá. Eu disse, ai, dá um medo quando me chama assim. Aí eu peguei a minha esposa e fui. Quando eu cheguei lá, meu Deus, eu pensei, é um aniversário. Eu odeio isso aí. Não gosto, não sou do meu canto. Mas dá uma oportunidade de pregar Jesus para essa raça aí. Não era aniversário, não vinha ninguém. Aquela mesa arada era carne de ovelha, carne de caça do mato, de coati, e um monte de carne que eu nunca tinha comido tanta carne. Seu irmão está de aniversário? Irmã? Não, irmão José, eu vou contar o testemunho desse ali, ó. Ele aceitou Jesus. Chorando na hora da oração. 2 meses depois, Deus recolheu ele. Ele ficou vivo. Viu o que é uma oração específica, meu irmão? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo. Eu já briguei tanto com Deus. Senhor, eu estou com tanta raiva. Se um marimbondo me morder agora, ele vai morrer sequinho. Se uma cascavel, uma jararaca, um coral, qualquer tipo de bicho pessoa, se me morder, ele vai morrer, porque eu estou envenenado, Jesus. Eu estou um maledeto. Não me provoca, porque vai sair fogo pela venta. Eu vou dizer, Senhor, eu estou com a dor de corno, de croque. Não, vou ser sincero com meu Deus. Agora estou pedindo uma esposa para o Senhor Jesus. Estou falando publicamente. Mas que seja idônea, que vá fazer a obra. Porque até agora apareceu umas 3, 4, tudo mentira. Quando chega no pega pra capar, eu digo não. Uma porque ama o cachorro, outra porque ama a casa, outra porque ama o neto, outra porque não pode sair. Eu não quero cozinheira e lavadeira para mim. Eu quero uma mulher de Deus que vá fazer a obra. Porque o tempo está próximo, meu irmão. Se você não encarar essa realidade, nunca se ouviu tanto de falar de guerra, desunião entre igrejas, entre família, entre nações. Dá nojo de morar nesse mundo. Dá nojo mas tem que
enquanto o número de salvos não serem completos, não adianta. Que Deus abençoe em nome de Jesus.